O Colégio São Domingos foi o que me proporcionou a maior experiência, a maior e melhor experiência educacional, profissional, educacional. Né? Pelo tempo maior que eu fiquei nessa escola, mas também por ter muito mais clareza dos objetivos que interessavam para uma gestação na educação. Né? Uma gestão nunca é gerenciamento. Né? Eu sempre penso que gestão tem a ver com os gestos, que são referenciais, e tem a ver com gestação. Né? Então eu sempre me preocupei com essa questão, que era o que nós estamos gestando na escola que eu passei a gerir. Né? Eu tenho um filho que estuda no colégio, né? Desde que nasceu, praticamente. Ele já fazia parte da comunidade. Ele é a encarnação mais literal da ideia de gestação, de gestor como gestador. Então, e ele tem hoje 6 anos de idade, está no colégio, já fez hoje, agora nesse final, ele termina a educação infantil, e eu mudo o meu lugar, né? A minha posição dentro em relação à escola, que é aquele que vem buscar, que vai levar, que vem as mostras, etc. E o fato de eu mantê-lo no colégio tem tudo a ver com essas experiências que nos formaram, a ele também, porque ele viveu isso tudo ao meu lado. Né? Então tem algumas coisas que ele é capaz de falar sobre a escola que eu espanto, mas é porque ele nos ouviu falando. Eu e a mãe falávamos do colégio à frente dele e tudo mais. E que ele vai confirmando também nas vivências que ele vai tendo na escola, nas classes dele, com os colegas. Então hoje eu estou ali numa outra condição, assistindo ao colégio, mas com todas essas marcas, né, na memória de coisas que foram possíveis enquanto eu estava lá. A educação infantil, quando eu cheguei, ela estava sendo desativada. Né? Ela tinha 17 alunos, né? Não tinha nenhuma classe. Só que na verdade tinha 3 aqui, 4 ali, divididos por anos, mas era 17 alunos, e a ideia que estava presente na escola é de que não havia espaço para uma educação infantil no Colégio São Domingos, ou melhor, no bairro de Perdizes, que já tinha tantas escolinhas por aí, então não havia espaço para isso. Um espaço que comunicasse ludicidade e tivéssemos uma concepção de infância que é atual. Né? E essas duas coisas foram possíveis. O arquiteto Samuel Cruxim, que fez algumas reformas no São Domingos, fez restauração do casarão, etc., me ajudou. Né? Porque nós fomos olhar o espaço do infantil. O espaço do infantil tinha grama sintética, um brinquedo muito feinho, feito em eucalipto, já com a madeira apodrecendo, desses que se tem em playgrounds de prédio, e nada mais. Né? E tinha uma arquibancada em torno, assim, era aquilo, a educação infantil, duas, 3 salas, muito ruins, né? Muito ruins. E aí, com o Cruxim, chamei o Cruxim, olha, primeira coisa, o terraço. Um terraço em cima das 2 classes. Fizemos o terraço, a escadão, aquela escada de concreto que faz subir, etc, etc. Bom, aí não precisei dele para saber, precisamos tirar essa grama sintética daqui. Tentamos uma grama natural, mas não dura, e aí optamos mesmo pelo tanque de areia. Chamamos um educador que faz brinquedos de parque
para fazer o nosso brinquedão. Né? Ao lado, quando a gente subia na laje construída pelo Cruxim, em cima das salas de educação infantil, ao lado havia um espaço morto, que colocava-se restos de obra, lixo. Né? Aí eu falei, não dá pra gente usar esse espaço? E o Cruxim, lógico que dá, tal, não fizemos imediatamente. Mas logo em seguida, sem precisar mais do Cruxim, a gente fez o terraço da educação infantil, que serve a escola inteira. Né? Aí assim, tem muita insolação. Aí achamos lá uma solução que era do bambuzinho cruzado em cima do pergolado. Ficou ótimo. Né? Agora, uma noite, eu me comunicava bastante com o Cruxim nessa época, e o Cruxim falava assim, Silvio, você não é possível, que nós fizemos aquela laje sobre a educação infantil, ela não é usada. Né? Eu falei, enfim, envolvia lá a coordenação e tal, não quer usar porque é muito sol, não sei o quê. Aí a gente conversou e eu falei para ele assim, isso é uma palhaçada. E daí desligamos o telefone e tal. Ele falou, talvez você tenha que dispensar a coordenadora, eu não sei o quê, ele é todo, tá nem aí, né, também. Eu desliguei o telefone e falei, palhaçada, se nós fizermos um circo, liguei de volta pro Cruxim. Puxa, Silvio, parabéns, é isso aí, vou te dar um beijo. Ele é cheio dos beijos. Né? E tá bom. Demorou, porque a gente, para achar alguém que fizesse o circo, levou um tempo, né? Até que conseguimos. E aí criou uma outra simbologia para a escola. Comunica para fora que tem uma ludicidade, o espaço interno é também lúdico. Foi ótimo com isso, enfim, novo dispositivo, né? De novo é algo que, abriu. Era para educação infantil. O circo passou a ser lugar de teatro, lugar de reuniões, lugar de palestras. Você vai reunindo dispositivos e vai instalando esses dispositivos para que eles floresçam, né? Havia uma gerente administrativa que fechava, tinha um trauma, que tinha vivido uma experiência muito anterior, que tinha sido uma crise na escola, que levou a ter muito pouco recurso, etc. E com isso ela se habituou a ser uma dona do caixa, de forma que era apenas para todo o resultado era para acumular e não investir, né? Então era para usar o que tinha, o investimento era muito pequeno. E essa pessoa era a Neia, né? Que trabalhou 40 anos na escola e faleceu em 2019, infelizmente. E ela era uma pessoa muito dura no olhar, na maneira de se dirigir, de se relacionar com os pais, com os professores. Ela era muito dura, muito dura. E então eu acho que talvez o maior sucesso educativo que eu vivi tenha sido educar a Neia. A Neia se permitiu ser reeducada, não é? Aos poucos ela conseguiu perceber que eu não significava um perigo, que os investimentos que eu propunha estavam exatamente de acordo. Ela conseguiu enxergar coerência naquilo que eu também buscava, coerência o tempo todo. Então ela conseguiu, e ela se tornou uma parceira, né? E aí isso é o melhor dos mundos dentro de uma instituição qualquer, mas uma instituição escolar sobretudo. Porque, em geral, você encontra uma cisão entre o administrativo e o pedagógico. E aí não tem o que resolva. Em 2007, eu tinha uma visão do colégio que correspondeu depois a uma constatação prática. Era de uma subjetividade geral entre professores, alunos, eventualmente também os familiares, de
uma subjetividade soturna, de uma subjetividade melancólica e muito introspectiva, né? E hoje, né, depois, inclusive da minha saída da escola, é possível constatar uma subjetividade alegre, produtiva, que está vinculada ao conhecimento, mas não por um vínculo de seriedade travada, né? Muito mais afeita ao conhecimento como matéria-prima de experiências, né? Então, é um conhecimento que passou a circular na escola de uma forma criativa, de uma forma orgânica, dizer orgânico, mas é orgânico no sentido de arranjos possíveis entre campos de conhecimento. Possíveis, eu quero dizer, criativos, né? Originais, forçados, às vezes, né? Então, fazer o matemático conversar com a literatura, né? No momento em que Alice no País das Maravilhas está sendo lido e vem o matemático falar sobre os paradoxos lógicos que estão presentes na obra, foi já um exemplo, uma ilustração do que foi possível fazer esse tempo todo na escola. Muitos arranjos desse tipo, né? Leitura de Dom Quixote na literatura, mas na filosofia também, puxando outras chaves. Daí você tem a matemática trazendo os elementos também dos códices medievais, depois a história trazendo a moral de cavalaria, enfim. Então você tem essas possibilidades, esses arranjos que não tem a ver com uma objetividade técnica, não tem a ver com metodologia, não tem a ver com interdisciplinaridade. Foi muito mais buscando uma palavra que eu cunhei ao longo da minha experiência profissional, que é de interrepertoriedade, né? Isso tem muito a ver com a possibilidade de fazer da instituição um local no qual cabe os saberes que cada um carrega, e não necessariamente os saberes acadêmicos somente. É um currículo que nós praticamos nesses 15 anos, foi um currículo que integrava conhecimentos específicos com conhecimentos adquiridos existencialmente pelas pessoas de maneiras mais variadas, e isso corresponde a uma intervenção institucional, porque instituição, na maior parte das vezes, é aquele lugar muito marcado pelo pragmatismo, em que cada pessoa entra para o desempenho de uma função específica e só. Isso ou seja, ela só tem uma identidade, a identidade que correspondeu ao chamado, à vaga em que ela entrou. Ora, quando a gente pensa numa instituição com essas características que eu estou dizendo, essa é uma instituição que começa a investigar o que cada um traz na sua bagagem e tentando tratar isso de maneira articulada, não é? Com os conhecimentos próprios da escola. Conhecimento é uma coisa que está no mundo e que nós podemos manusear. Esse manusear tem a ver com a arte, tem a ver com a feitura do que eu penso, mas ainda não existe, mas que pode existir assim que eu transformar isso em ação, né? Então, essa ideia foi nutridora de toda a minha experiência no colégio. Nós fizemos uma mostra cultural em que nós chamávamos para a levitação. Porque aí sim, nós já sabíamos que nós tínhamos grande chance de ter o Bolsonaro na presidência da República, né? Ele poderia ganhar a eleição.
e a nossa mostra cultural coincidiu de ser na véspera do segundo turno. Mas a ideia da levitação nos era interessante, oportuna, né? Porque a levitação se daria pela arte, pela poesia, pela filosofia, pelo pensamento. Nós manteríamos na escola a experiência democrática, né? Sabendo que o que vinha era o avesso disso, né? Era a antidemocracia, era o autoritarismo, era a burrice do ponto de vista estético, do ponto de vista geral, se a gente quiser, né? Então foi muito interessante. Nós fizemos então toda a mostra também com elementos materiais, né, que são dispositivos, eu sempre chamo de dispositivos, que nos apoiamos numa gravura do Luiz Hermano, né, que é um cearense gravurista fantástico, e ele tem uma gravura que é um pássaro que apoiado às costas dele com correias, ele tem uma cesta. Ele remete um pouco à ideia do pavão misterioso, né? Mas nem era um pavão, né? E nem era misterioso aquele pássaro. Ele apenas era um pássaro que estava recolhendo pessoas para dentro dessa cesta, quase uma arca de Noé, né? Então ele mistura essas simbologias na gravura dele, e o pavão misterioso é aquele que rouba crianças na origem folclórica russa, né? Então rouba crianças, sobe com as crianças, sequestra, etc. Naquela gravura não, é uma gravura que ele chama para a salvação. E o que é a salvação? É a elevação. Então é a ideia de elevação que nos fez pensar então na levitação, porque elevar é educar, né? Eleve é o aluno, né? Então aquele que está para ser elevado. E nós todos na educação nos elevávamos para ficar acima da política rasteira, da política mesquinha, da política burra, do autoritarismo, etc. Então nós anunciamos isso. Eu fiz um texto e li esse texto no dia da mostra, que tinha junto, conjugamos um espetáculo que trazia um espetáculo que tinha pais de alunos, né? Feito por pais de alunos de uma companhia circense, Ícaros, Nau de Ícaros, e eles tinham um espetáculo chamado Anjos. E nós nos metemos a lidar com a ideia do anjo e chamamos de arranjos, de arranjos, né? E então eu tinha o espetáculo para acontecer, e antes de começar o espetáculo já era noite, começo da noite, escurecido já por conta disso, e eu li, antes do espetáculo eu leio o texto, né? Que é esse texto que era um manifesto pela democracia e pela estética, pela ascensão, pela arte, pela poesia, pela filosofia. E esse foi um outro momento de conexão com a comunidade muito grande, porque todo mundo sentia a vontade de dizer não para aquilo. E a leitura do texto e o contexto da mostra possibilitaram que esse grito fosse dado, né? Causando ali uma diversidade de manifestações também, de reações também. Vizinhos que começaram a tirar coisas sobre o telhado de onde a gente estava, que era a quadra, etc. Enfim, então teve isso, quer dizer, teve uma tensão também, né? É isso, tudo que eu estou dizendo parece ser construído de uma forma muito harmoniosa, mas no fundo é pleno de tensões, né? Pleno de tensões, de discordâncias, e que vão sendo assimiladas, lidadas ou não. Então, tudo isso é motivo de felicidade, né? Tudo motivo de satisfação, né? É motivo de enriquecimento existencial, né?
a gente vai se tornando uma pessoa um pouco melhor, vamos dizer assim. Um pouco melhor nesse trânsito. A gente vai envelhecendo com prazer, né? Acho que isso esteve presente para mim, o balanço que faço hoje em dia é de muita satisfação, como eu disse no início. São Domingos, de uma certa maneira, ele me forma, né? Ele me ajuda a produzir um Silvio que é muito mais satisfeito com os resultados da ação educativa, né? Acordava respirando São Domingos, ia dormir pensando na escola, e sem contar os tempos de pandemia que nós podemos falar em algum momento, que foram daí não tinha tempo nem de sonhar, né? Era uma absorção total.